Saudações a todos, que é Douglas Lisboa mais uma vez. Não imaginava que eu ia publicar mais um vídeo sobre a polêmica envolvendo o Vinícius Júnior, mas nos últimos dias um acontecimento tem me chamado a atenção e me pareceu interessante fazer alguns breves comentários sobre isso. Nesses últimos dias, como havia comentado, depois de serenarmos os ânimos, nós passamos a fazer algumas análises um pouquinho mais comedidas, tá? Começamos a botar o pé no chão, tentar vermos as coisas de uma maneira menos passional. Isso é natural, é esperado. E dentre essas novas leituras, uma delas é a do apresentador, ou ex-apresentador agora, o Thiago Leifert. Ele comentou em suas redes sociais que ele discordava da atitude do Real Madrid e do Vinícius Júnior de não comparecer à premiação do Bola de Ouro. E as razões para isso, tá, está o fato de que primeiro, o Vinícius Júnior ele sai como superior a esta premiação e também como o vencedor moral desta edição da Bola de Ouro. Então, o Thiago Leifert ele argumenta nessa direção, nesse sentido. Olha, seria muito melhor se o Vinícius Júnior tivesse ido àquela premiação, estado presente, tá? Para afirmar-se como o legítimo ganhador, tá? Claro, sem provocar nenhum tipo de desentendimento, nenhum tipo de rixa com o Rodri, que é um excelente jogador, isso o próprio Leifert reconhece, mas seria uma atitude muito mais nobre, muito mais digna do Vinícius Júnior e do clube Real Madrid. Eu não concordo inteiramente com este posicionamento do Thiago Leifert. Creio que, na verdade, o não comparecimento do Real Madrid, todo o seu staff, ele é uma escolha muito mais grave e importante do que apenas este gesto de, digamos assim, superioridade simbólica, esse gesto simbólico. Digamos, em termos de simbolismo para aquele acontecimento, faz muito mais sentido esse boicote, porque ele tem muito mais gravidade, ele tem muito mais peso, tá? Um clube tão importante quanto o Real Madrid, o clube mais importante do futebol mundial, não comparecer, tá? Não enviar nenhum representante para aquela que é a maior cerimônia de premiação individual no futebol mundial. Isso é extremamente grave e, no meu entender, consegue chamar mais atenção para os problemas pelas quais passa a premiação do Bola de Ouro. E isso é um outro problema, tá? Eu havia comentado nos dois últimos vídeos que existem bons argumentos para dizermos que houve racismo na não premiação do Vinícius Júnior, mas independente desse argumento, tá? Nós temos que entender que a premiação, ela, pelos seus critérios, tem problemas graves, tá? Pelo que se tem notícia da maneira como os jornalistas têm escolhido o seu ranking, é evidente que o critério não é meramente técnico, não é apenas técnico. Isso é um problema, sim. Tá? Isso compromete o resultado final. Tá? Se antes, pelo menos, tivéssemos como, digamos, fossem dois jogadores tão próximos, tá? Desempenhos tão parecidos, seria fácil compreendermos o porquê que Vinícius Júnior não foi escolhido. Mas a disparidade entre o Rodri e o Vinícius Júnior nessa temporada, tá? Temporada 2023 para 2024, ela é absurda, tá? Ela é expressiva,
tá? E é expressivo bastante para exigirmos uma reformulação, uma correção dos métodos adotados para premiar esses jogadores. Então, no meu entender, o Real Madrid ele agiu corretamente. É claro que não podemos também ser ingênuos, e eu acho que essa é parte da fala do Leifert, e a qual concordo, de acharmos que o Real Madrid agiu única e exclusivamente em favor do Vinícius Júnior. Eu não acho isso. O Real Madrid ele claramente pretendia uma autopreservação, tá? O Real Madrid ele age acima de tudo a favor do Real Madrid. Vinícius Júnior está sendo defendido dessa maneira porque é o jogador do Real Madrid, tá? Então, não sejamos ingênuos nesse quesito, eu concordo com o Thiago Leifert nessa parte aqui, nesse sentido de entendermos que o Real Madrid não agiu apenas pelo bem do Vinícius Júnior. Bom, dito isso, o vídeo eu teria encerrado ele por aqui, se acaso as reações ao Thiago Leifert se limitasse apenas a apontar falhas em seu argumento, em seu raciocínio, ou simplesmente apresentar um contraponto ao que ele falou. Olha, Thiago, você está dizendo que Vinícius não deveria ter se comportado dessa maneira, eu não concordo, eu não acho que você está certo, essas são as minhas razões. É assim que nós procedemos em um ambiente saudável de argumentação, em um ambiente em que o que é mais importante é a troca de informações, é a troca de pontos de vistas. Mas o que nós verificamos nessas reações ao Thiago Leifert vão completamente na direção oposta. O Thiago Leifert ele foi simplesmente cancelado, como se diz por aí. Ou seja, ele passou a ser alvo de uma série de críticas sistemáticas nas redes sociais, visando de alguma maneira anular a sua pessoa, sabe? Como se quiséssemos, por alguma espécie de defeito moral, afastarmos o Thiago Leifert da vida pública, do ambiente público de conversação. E qual seria esse suposto problema moral do Thiago Leifert? Bom, para muita gente, e o argumento começa por aí, o Thiago Leifert, na condição de homem branco, ele não tem que dar palpite nenhum em como um homem negro deveria se portar em uma situação de racismo. Novamente, assumindo que o caso da bola de ouro do Vinícius Júnior seja uma questão de racismo, ou que o racismo seja a única explicação, tá? Eu não concordo que seja a única explicação, certo? Mas não descarto que o racismo possa ser uma causa desta situação com o Vinícius Júnior. Não a única, mas certamente que faz parte da explicação. Bom, mas primeiro, em que momento a gente decidiu que as pessoas não podem opinar sobre determinados temas em virtude da sua cor de pele, por causa de sua orientação sexual, por causa de sua religião? Em que momento a gente fez isso? Thiago Leifert não pode opinar sobre um caso que supostamente envolve racismo por ele ser branco? Onde é que está essa decisão? Onde é que está a lei que nos obriga a proceder dessa maneira? É ridículo isso, tá? É ridículo tentarmos condicionar a opinião de uma pessoa à sua cor de pele. Na verdade, isso é simplesmente racismo, tá? Isso é racismo. Podemos discordar do Thiago Leifert, mas não dizermos que ele tem ou não direito a essa opinião por ele ser branco. Assim como nós não podemos dizer que o Vinícius Júnior tem direito a essa ou aquela opinião por ele ser negro. Claro. Ninguém aqui acha que uma pessoa que não sofreu racismo está em melhores condições para falar sobre a experiência que alguém passou sendo vítima de racismo. Óbvio que não. É óbvio que não.
Mas o Thiago Leifert não está substituindo a experiência de Vinícius Júnior nesse caso. Ele não tem essa pretensão. Ele está falando na condição de espectador. Ele está falando na condição de alguém que está observando aquele fato, está propondo uma outra leitura. Assim como eu tentei oferecer alguma outra leitura nos vídeos anteriores. É assim que nós fazemos. Tá? E não há nada errado com isso. Tá? Nós podemos discordar dele e ponto final. Nós podemos considerar um ponto válido, mas nem por isso que devemos concordar ou concordar integralmente. E esse é o grande problema que nós estamos vivenciando atualmente. As pessoas não admitem que haja opiniões divergentes, diferentes. Nós estamos criando um ambiente extremamente intolerante, dogmático em relação à possibilidade de opiniões divergentes. Nesse tipo de situação, como é possível, então, você ter qualquer proposta de sociedade? Como é que nós podemos falar em democracia se nós queremos silenciar o outro lado? Se nós de antemão já dizemos quais são as pessoas que podem ou não falar sobre determinados assuntos. Liberdade de opinião, democracia, elas funcionam de uma maneira livre e restrita, tá? Essa é todo o ponto, a essência da ideia de liberdade de opinião é essa, tá? A definição própria de liberdade de opinião, ela não pode contemplar apenas um ponto de vista. Agora, no caso do Thiago Leifert, como se não fosse absurdo o suficiente as pessoas tentarem silenciar a sua opinião por ele ser branco e tentar falar sobre um episódio de racismo envolvendo um homem negro, perdão, as pessoas conseguiram perverter esse raciocínio ainda mais e começaram a acusar o Thiago Leifert de racista. Observe bem a mente doentia dessas pessoas. O Thiago Leifert, em momento algum, disse que o Vinícius Júnior não merecia a bola de ouro, ou que ele era inferior aos demais jogadores, ou que ele merecia sofrer as acusações que ele vem sofrendo na Espanha, que ele merece manifestações racistas da Espanha, tá? Que jogadores pretos são inferiores a brancos. Em momento algum, Thiago Leifert pronunciou alguma dessas falas. E ainda assim, as pessoas o acusam de ser racista. Olha só que absurdo. O Thiago Leifert, ele discorda da escolha do Bola de Ouro, tá? Ele fala claramente que o Vinícius Júnior merecia a Bola de Ouro e ainda assim as pessoas conseguem distorcer o seu raciocínio e igualá-lo a aquelas pessoas que tanto hostilizam o Vinícius Júnior na Espanha. Ou seja, mesmo não adianta, mesmo que você esteja do lado do Vinícius Júnior, ainda assim as pessoas vão encontrar uma maneira de colocá-lo do mesmo lado que os racistas que tanto o perseguem na Espanha. Eu olho para isso e eu me pergunto por que exatamente as pessoas fazem isso? Qual a explicação exatamente para o Thiago Leifert ter sofrido esse tipo de cancelamento? E respondendo a um Twitter ontem, eu me dei conta que o Thiago Leifert, ele sofre de algo parecido com o que o Neymar sofre, tá? O Thiago Leifert é simplesmente uma pessoa famosa que não manifestou publicamente o seu apoio a certa corrente ideológica. Ou seja, o Thiago Leifert, ele é famoso e não fez o L. A explicação é simplesmente essa, tá? Porque se o Thiago Leifert pertencesse a essa elite progressista brasileira, ele poderia dizer o que ele quisesse. Ele poderia ter até mesmo
concordado com a seleção, com a escolha do Bola de Ouro, que não lhe passaria nada. A maneira como ele foi tratado pelas pessoas, as reações que ele está provocando na mídia, tá? Ela é resultado não da opinião do Thiago Leifert em si, porque ela não tem nada de anormal, tá? Uma opinião compreensível sob qualquer perspectiva, mas ele não está sendo cancelado por isso. Ele está cancelado não pelo que ele fez, mas pelo que ele não fez. Ele não fez o L. É isso. Se o Thiago Leifert fosse declaradamente um progressista, se ele aparecesse em suas lives com o bonezinho do PT, com o bonezinho do MST, ele certamente teria licença para dizer essas coisas. Não tenha dúvida. E esse é parte do problema que nós estamos presenciando quando nós falamos de cancelamento. Cancelamento, ele não é algo arbitrário e restrito. Muito pelo contrário. Ele é usado de uma maneira sistemática para determinadas pessoas. Tá? E o Thiago Leifert, mais uma vez, está passando por isso. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Alguém como ele, que não se prende a ideologias, está sempre sob o olhar vigilante da militância. Assim como o próprio Neymar, talvez. O Neymar, na verdade, é um caso até mais grave, porque Neymar, ele claramente apoiou o Bolsonaro. E como ele já não era bem quisto antes desse evento, agora mesmo que ele não é bem visto por ninguém dentro da mídia, dentro da intelectualidade, dentro da militância, entre os famosos. Essa área, essa nata bonita das pessoas perfumadas não tem nenhum interesse pelo Neymar. Assim como o caso do Thiago Leifert. Então, o mistério, por que o Thiago Leifert está sendo cancelado por emitir uma opinião tão simples? Não, porque é alguém que se recusa a abaixar a cabeça, a se prostrar e a reverenciar ídolos políticos, ídolos ideológicos, tá? E isso eu parabenizo o Thiago Leifert, tá? Independentemente de qual seja a visão política que ele eventualmente manifesta, a tendência para aquele lado, ele mantém a sua independência jornalística desses elementos ideológicos. Isso é, nos dias atuais, digno de aplauso, tá? Bom, se algum dia nós iremos superar essa tendência detestável da internet, tentar cancelar as pessoas, eu não saberia dizer. Eu lembro, por exemplo, que aproveitando essa oportunidade para vermos o absurdo que é todo esse debate, o Thierry Henry, tá? Que a minha geração aprendeu a odiar por causa da Copa de 2006, ele concordou com a seleção, com a escolha do Rodri em 2024, nessa bola de ouro. E aí? Vão cancelar o Thierry Henry? Vão dizer que ele está sendo racista? Vão usar que pretexto? Vão dizer que ele é o negro da Casa Branca, como tornou-se comum entre essa corja militante acusar negros que não se prostam a certas ideologias? Bom, duvido muito, tá? Bom, mais um vídeo explorando o hype em torno da bola de ouro, tá? Eu não vou negar que essa é uma das razões para eu estar publicando esse vídeo. E uma das razões por eu estar postergando alguns temas que eu gostaria de trabalhar futuramente, certo? Mas ainda assim, algo que podemos falar sobre esse tema ainda nos oferece alguma oportunidade para fazer ligações com a filosofia, que é o que me interessa falar nesse canal aqui, certo? Bom, por hoje é só, tá? Terceiro vídeo, inclusive, essa semana, tá? Consegui 3 vídeos. Vamos ver se eu consigo manter um bom rendimento nas próximas semanas, tá bom? Muito obrigado, tá? Para você que tá me vendo, tá? Não sei como é que você chegou
a esse vídeo, mas eu agradeço muito, tá? E agradeceria ainda mais se você deixasse o like e se inscrevesse no canal, tá bom? Eu prometo realmente que eu vou me manter mais produtivo, tá bom? Trazendo cada vez mais temas atuais, surfando nos assuntos no momento, desde que eu possa acrescentar algo relevante, tá? Algo filosoficamente relevante, tá bom? Fique com Deus, forte abraço, até a próxima.